Salve, salve galera, tá começando mais um Podzão, nosso podcast de esportes aqui do portal Roma News, essa primeira edição do ano de 2023, e vamos começar falando do Campeonato Paraense dessa temporada de 2023. Hoje eu tenho aqui ao meu lado André Espírito Santo, do portal Roma News. Tudo bom, André? Obrigado por ter vindo. Feliz ano novo, porque na frente das câmeras é a primeira vez que a gente está se vendo, mas estamos desde o início de janeiro juntos, né? Tudo bom? Como é que vai? Tudo bem, bora lá, né? Que tá começando mais uma temporada, vem muita emoção pela frente e feliz ano novo também. Exatamente. E hoje, como eu falei, um episódio especial, afinal de contas, no próximo final de semana já começa o Campeonato Paraense de 2023 e a gente conta aqui hoje com a participação de dois integrantes da Federação Paraense de Futebol, Del Filho, diretor-geral de competições da FPF. Del, muito obrigado por ter vindo, valeu pela presença. Muito obrigado pelo convite e vamos bater esse papo para a gente poder falar de Campeonato Paraense, futebol paraense. Exatamente. Também aqui, junto com a gente, Fernando Castro, presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Paraense de Futebol. Fernando, muito obrigado também por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a você, Alexandre, Andréia, o convite. E vamos conversar aqui de forma tranquila, legal, né? Informativa sobre a preparação da arbitragem para esse grande campeonato. Exatamente. O Campeonato Paraense já começa no próximo final de semana, dia 21. Com a estreia do Clube do Remo, atual campeão, jogando dentro de casa, e a torcida está começando a se acostumar com os times, muitos gringos nesse parazão já, né? Por suposto. A galera vai ter que desenrolar um espanhol legal, né? Isso serve pra gente também, pros assessores de comunicação também. Mas enfim, muitos gringos, novidades, clubes que subiram da segundinha. Queria começar minha primeira pergunta para o Del, falando sobre a situação dos estádios, né? A última informação grande que a gente teve da federação foi essa atualização, esse balanço de como que estão os estádios que vão receber os jogos do Campeonato Paraense de 2023. Só para eu não falar besteira aqui, vou pegar minha cola. Estádios que estão aptos a mandar partidas com público. Baenão, Curuzu, que vai receber jogos de Paysandu e Tapajós. O Tapajós vai mandar os seus jogos na Curuzu. O Souza, que é o estádio onde atua a Luso Brasileira, vai mandar os seus jogos. E o Navegantão lá em Tucuruí. Estádios que estão aptos a receber partidas mais sem público, tá? O Complexo Esportivo Castanhal, Japim, lá do Castanhal. O Parque do Bacurau em Cametá. O Jaime Sena Pimentel lá em Tupiranga. O Diogão, que vai receber jogos de Caeté e Bragantino. E o Zinho Oliveira do Águia, sendo que esse último estádiozinho já encaminhou os laudos para a federação e tem que ser homologado pelo Ministério Público, mas ainda espera essa liberação. O único estádio que não está apto a receber jogos, ou seja, a ter uma disputa esportiva ali, é o Ipixunão do São Francisco. A gente conversava aqui em off que já há alguns anos a gente vê isso acontecendo no futebol paraense, né? Vai chegando a data do Parazão e tem estádio com laudo atrasado, não consegue receber e tal. Mas tu já falaste que houve já um certo avanço com relação a algum tempo atrás, né, Del? De novo, boa tarde, obrigado pelo convite. Vamos falar agora mais sério, né? Porque esse é um assunto que todo mundo pergunta muito, que todo mundo indaga muito. E eu quero aproveitar a oportunidade. Me desculpe se eu vou me alongar, mas é importante que se faça uma explanação, uma explicação mais detalhada de como funciona esse processo. Assim, primeiramente, a federação, desde novembro, iniciou a visitação em todos os estádios que poderiam vir a receber jogos, inclusive os estádios que hoje nem estão entre os indicados para as equipes. Mas, com a intenção de a gente ter a maior quantidade de praças esportivas liberadas, e a gente ter um mapa das principais praças esportivas, os estádios dentro do nosso estado, nós visitamos. Durante uma semana, nós rodamos aí, a primeira inspeção, rodamos mais de 3.000 quilômetros em 5, 6 dias. Um é longe do outro também, né? Não é isso, né? Nós fizemos 3 cidades. Teve um momento que a gente fez Cametá de manhã e à tarde a gente já estava em Tucuruí. No outro dia de manhã estava em Tupiranga, depois Marabá, Paropebas, Canaã, enfim. Então a gente fez a primeira visita. Como foi feita essa primeira visita? Se organizou uma comissão de estádios. A comissão de estádios era... Quem compunha a comissão de estádio? Um agrônomo especializado, o senhor Raimundo Mesquita, conhecido aqui no nosso estado, Coronel Cardoso, para dar instruções, sugestões para os estádios, para os clubes mandantes a respeito das questões de segurança,
na primeira inspeção eu fui e mais um diretor nosso da federação da parte de competição, o Luiz Augusto. Nós fomos, demos as instruções iniciais para as equipes a respeito de gramado, vestiário, acesso das equipes, camarote de clube visitante, chegada dos ônibus. O Coronel Cardoso fez as pontuações a respeito da parte de segurança e o Mesquita a respeito do gramado. Então, sugestões para que os clubes e os responsáveis pelos estádios usassem essas informações e pudessem avançar, tanto na qualidade do aparelho esportivo, do ponto de vista técnico da competição, como também usar essas informações até para facilitar a retirada do futuro laudo. Ponto. Por quê? Porque esses laudos, os 4 laudos, não são emitidos pela federação. É importante ressaltar isso. São 4 laudos. Vigilância sanitária, que retira o laudo de vigilância sanitária de conforto e ambiente. Você é o laudo da Polícia Militar, o laudo do Corpo de Bombeiros e o laudo de engenharia, que é feito por um profissional de engenharia contratado pelo clube, etc. Ponto. Esses 4 laudos, senhores, quando retirados, eles são enviados para a federação. Esse é o trâmite. A federação envia para o Ministério Público, que, por sua vez, tem 10 dias úteis para retornar à homologação. Por que isso? Não é só retirar os laudos. Porque muitas vezes esses laudos são emitidos com várias ressalvas. Tá? O bombeiro vai a um estádio e verifica que está faltando uma sinalização, que está faltando uma rampa, que está faltando a vigilância sanitária, os banheiros, os bares não estão de acordo, a polícia militar. Então, os técnicos do Ministério Público, com esses laudos em mãos, eles avaliam e falam, olha, esse estádio só vai ter capacidade, vai ser liberado para essa quantidade X. Por isso que, muitas vezes, as pessoas se perguntam, Fernando, esse é até um ambiente para se explicar, porque tal estádio há 20 anos atrás cabia 20 mil, agora 12 mil. É porque pós-Copa do Mundo, pós-2013, 2014, um dos legados da Copa do Mundo foi o know-how de conhecimento que se deixou. Então o nível de exigência para os jogos é outro. Perfeito. Então você chega a um estádio, você não tem que avaliar só a quantidade de pessoas que cabem na arquibancada, nas cadeiras, mas portões, bilheteria, acesso, evacuação. Então é por isso que, munidos desses 4 laudos, a MB fala, olha, tal estádio, estádio A, a capacidade é X, ponto. Então por isso, aí está uma explicação do estádio estar liberado. Ele precisa dos 4 laudos e precisa da homologação do MP. Aí você, poxa, o Maslar, que você acabou de ler, está lá. Mas tem estádio que está com o portão fechado, porque esses estádios só tem o laudo dos bombeiros. O que é o laudo dos bombeiros? Ele certifica que quem estiver ali, naquele ambiente, jogadores, arbitragem, imprensa, gandula, maqueiro, ambulância, a polícia, o espaço ele não atenta contra a vida dessas pessoas. Tá entendendo? Então, assim, por isso, portões fechados. Theo, é fixo? Não. Essa informação que nós publicamos no nosso site, que foi publicada por outros meios de comunicação, são informações vivas. Hoje, o São Francisco, que indicou o estádio em Pixuna, pode mandar o laudo para a federação do Corpo de Bombeiros, e esse estádio que hoje não está apto a receber, porque pode, olha, na rodada vai ser portão fechado. Cametá, que falta um laudo. Um laudo. O Cametá joga na segunda rodada lá em Cametá. Ele mandou o laudo da vigilância sanitária para a gente vai pegar o laudo, vai encaminhar para o MP. O MP retornando 3 dias antes do jogo, que é quando o Estatuto do Torcedor obriga a venda dos ingressos, né? A venda dos ingressos, porque tem que vender os ingressos, etc. A gente vai dizer que lá o Parque do Bacurau está com presença de público. Então, essa configuração hoje de quem está apto, de quem está inapto e de quem não pode receber jogos de forma alguma, ela pode mudar hoje, pode mudar amanhã, em virtude de a gente receber esses laudos ou não dos clubes responsáveis. Deixando mais uma vez bem claro, aproveitar a oportunidade, eu disse que ia ser longo. A gente fez possível, está tentando, a gente entende a limitação dos clubes, a gente sabe que tem questões financeiras, porque você precisa contratar profissionais para se fazer isso, não é simples fazer um laudo, né, Fernando? Fernando, que é engenheiro, tem muita experiência com isso, sabe que a gente que está militando no futebol não é simples, você tem uma série de exigências a serem respondidas.
um engenheiro que vai lá, um especialista do assunto, ele não vai chegar a simplesmente liberar, porque é uma baita de uma responsabilidade. Sim. Você imagina você dar um público no estádio que não pode receber uma quantidade X e você tem um acidente. Você imagina o grau de responsabilidade da federação, do presidente do clube mandante, do delegado da partida, do árbitro que vai estar ali, né, Fernando? Com certeza. É uma responsabilidade muito grande para o comandante que vai estar ali designado para aquela partida para dar a segurança do jogo. Aí, até bater aqui, usar que a minha avó fazia, fazer um isola aqui. Acontecer de ter um acidente. Acidentes podem acontecer, contanto que, dentro do espaço, rolou um acidente, alguém caiu. Pode acontecer, você tem ali milhares de pessoas que torceu, quebrou a perna, acontece. Pessoas passam mal dentro dos estádios, mas que o estádio esteja liberado, você tenha um atendimento correto, entendeu? Os clubes, Tem estrutura para pague o seguro torcedor, que é 21 centavos por torcedor, para que depois a gente consiga, né, num caso mais fortuito, ou seja, avaliar essa consequência. Então, assim, são alguns detalhes que o torcedor, que o grande consumidor do Campeonato Paraense não sabe e não tem que saber mesmo. Ele, assim, no sentido, não tem que saber no sentido, não é que está escondido. Ele está preocupado com o time dele, ele está preocupado em torcer, em ver que o time dele está contratando, para quem ele vai. Isso é uma responsabilidade de quem organiza a competição, da federação e dos clubes envolvidos. Então, assim, desculpa ser longo, mas porque acho que a resposta merece essa explicação. Certo. Não, e agora a gente passa também pro lado do Fernando, né? Que vai falar aqui da arbitragem. Esse ano a gente vai ter VAR na final, né? Na final, na final do Parazão. Além disso, também a gente sabe que os árbitros passaram por uma preparação, né? Como é que foi esse período de preparação? Qual é a importância, né, disso pro Campeonato Paraense, né? Bom, E qual se tem alguma diferença, por exemplo, aqui na nossa região, né, aqui no Pará, em relação aos outros estados, por exemplo, né? Bom, nós estamos, na realidade, a nossa pré-temporada começou já na segunda divisão, basicamente, né? Então, quando nós assumimos, nós tínhamos um número determinado de árbitros no quadro, são muitos árbitros, são mais de 100 árbitros no Pará, árbitros filiados à federação, pertencente ao quadro, mas nós precisávamos fazer uma triagem, né, técnica e física. Então, já trabalhamos com a primeira amostragem de árbitros mais jovens. Para você ter uma ideia, na segunda divisão foram 90 jogos, e aí nós os utilizamos como um baita laboratório, então lançamos aí 25 árbitros jovens. Desses 90 jogos, 70 foram praticamente apitados por esses jovens árbitros. Então, assim, pouca gente percebeu isso para a gente foi muito bom, porque eles passaram a ter um pouco mais de consistência, experiência, minutagem de jogo, que o árbitro ele trabalha com emoção. Então, assim, a gente tem que testar também ele no emocional, como é que ele se sente sob pressão naquele momento. E isso é um trabalho que leva um tempo até esse profissional ficar com mais maturidade. E a gente está baixando um pouco a média de idade porque se faz necessário. O árbitro é um atleta também. Então ele precisa estar hoje, em média, um árbitro corre entre 8 e 10 quilômetros, às vezes até 12 quilômetros numa partida de futebol. Então você imagina a responsabilidade de mantê-lo ali em condições físicas e, logicamente, ele manter os 90 minutos ou o tempo todo de jogo. Hoje a gente tem um acréscimo muito maior de reposição de perdas. Copa do Mundo foi um exemplo disso, né? O tanto de acréscimo que foi dado na Copa, né? Perfeito, né? E aqui já se assustaram quando lá em Cametá o árbitro deu 14 minutos e mais 2, Já era uma preparação, então. Então já até lançamos, né? Antes da Copa do Mundo, o tempo já... Eu até brinco com os árbitros, então foi necessário naquele momento, uma partida extremamente difícil, mas que nós já estávamos preparados para enfrentar. Então os árbitros vieram nessa preparação, nós estamos lançando um projeto piloto, em breve vocês vão também ter conhecimento a nível nacional. Hoje nós temos um raio-x do árbitro, tanto na parte física, antropométrica do árbitro, a gente conhece o árbitro, quanto ele entra em campo, quanto ele sai em campo, quanto ele perdeu, qual é o percentual de gordura dele, então a gente sabe quantos tiros ele fez no campo de futebol, então a gente conheceu bem melhor ele. E com isso a gente consegue dimensionar um trabalho físico melhor para ele, né, tanto para o árbitro homem quanto para o árbitro mulher. Então, assim, a gente tem no nosso quadro, é um quadro misto, então a gente precisa ter esses parâmetros, né? E foi bem legal. E combinou com, no mês de dezembro já, total parte física, dezembro. Nos dias 13, 14 e 15 nós tivemos o nosso ciclo de palestras técnicas falando sobre a competição, no qual é um campeonato inclusivo, então é um tema muito interessante para se falar, conversar com relação aos árbitros, porque
Nós somos 52 árbitros que vão atuar no Campeonato Paraense, 26 árbitros centrais e 26 assistentes. E tivemos a oportunidade de falar sobre a competição, sobre o que é um campeonato inclusivo, a parte jurídica que envolve hoje o árbitro de futebol, principalmente com esses temas sociais tão relevantes. Tivemos toda a parte técnica, falamos sobre a medicina esportiva, falamos sobre movimentação tática de jogo, um árbitro precisa também entender o jogo de futebol. Então foi extremamente saudável. E além da parte teórica que nós tivemos com eles, né, sobre regras, e também parte prática, né? Nós trabalhamos muito, nós treinamos no campo de futebol, que vocês saibam, assim, a gente treina muito no campo de futebol, principalmente jogadas, simulações de jogadas que podem ocorrer durante a partida e o que fazer numa situação de controle e numa situação em que foge o controle. Então tudo isso a gente buscou, com total apoio da federação, desenvolver esse trabalho nesse curto espaço de tempo. Então isso foi um trabalho, a gente entende que esses árbitros, principalmente os mais jovens, que vão entrar agora no Campeonato Paraense, já entram com esse perfil. E aí, André, a tua pergunta, o que é que difere? Difere, o nosso campeonato é muito duro. O Campeonato Paraense é extremamente duro. Ele é comparável assim, com o gaúcho, lá do outro lado. Assim. Por quê? O gramado vai estar pesado, vai ter chuva. É diferente de você apitar com um gramado sequinho, né, que o número de contatos vai ser menor. Então você tem que estar muito mais atento, muito mais preparado. Você se desgasta muito mais. Então nós vamos nos preparar também para um campeonato que tem esse nível de dificuldade. E aí a turma que está com a gente tem trabalhado muito, muito mesmo, entendeu? Para que a gente possa representar a altura, a competição e entregar um produto muito legal, que é o Campeonato Paraense. E aí tem a questão do VAR, né? E o VAR? E o VAR? O presidente da federação, o Ricardo Gluck, anunciou que na final tá garantido, né? Nas finais tá garantido. Ele ainda falou que pode ser, tá nas tratativas aí para tentar alguma coisa para as semifinais. Perfeito. Como que tá o andamento dessa questão do VAR no Parazão? O VAR nas finais está garantido, já está tudo certo. Nós vamos só treinar as nossas equipes, né? Porque existe uma estrutura própria para o VAR, né? Que é a cabine, quem trabalha, quem movimenta os jogos, o vídeo, a decisão, o ponto, a hora certa, chamar em que jogada tem que ser chamado. Então isso vai ser plenamente treinado nos próximos dias. Mas a arbitragem daqui já tem, né? Já tem árbitro. Temos no quadro nacional. Nós temos 22 árbitros assistentes no quadro nacional. Sim. Então, o parado desses 22, nós já temos árbitros treinados para trabalhar no VAR, tá certo? Nós vamos capacitar, vamos expandir um pouco mais com nossos árbitros regionais que não pertencem à CBF. E estamos estudando, inclusive, estamos em tratativas. Nós fizemos, essa semana passada, uma videoconferência trabalhando a possibilidade de um VAR também. Vocês sabem que o custo de um VAR é bem elevado. Então, isso a gente tem que pensar bem para que não onere a competição, o clube, a federação. E a gente está vendo a possibilidade, sim, de expandir. E vai ser bem legal se a gente conseguir trazer mais jogos para o VAR. Tu falaste da renovação do quadro de arbitragem. A gente recebeu um vídeo ontem do Andrei Silva, ele falando que é a última temporada dele como árbitro. Isso. Um dos mais importantes também aqui do estado nos últimos anos, acho que ao lado do Delson também, né? Dos mais experientes. Importante também essa renovação para dar um gás, né? Para a rapaziada mais nova mostrar que também consegue desempenhar um bom trabalho na arbitragem paraense, né? Sim, Alexandre, a gente tem essa preocupação, a gente tem trabalhado muito isso, né? Lógico que Andrei tem uma história maravilhosa na arbitragem, mas foi a sua última pré-temporada, ele trabalhou conosco ali, ele ficou bem emocionado na sua despedida no domingo. Todo profissional sabe que quem está no futebol, quem vive no futebol, a gente está há tantos anos. Eu posso falar por mim, eu tentei ser jogador, machuquei muito cedo, então aí fui concluir minha faculdade, mas ficou aquela vontade, mas eu preciso voltar para ali de algum jeito. E aí eu ficava olhando o jogo e estava trabalhando em São Paulo na época, e vendo um jogo, eu morava em Campinas ali, e aí vou fazer o que esse cara tá fazendo ali, que era ser árbitro, acho que ainda dá para ser isso. E aí eu fiz o curso de árbitro e fiquei durante 18 anos como árbitro. Então eu pude voltar a conviver exatamente com esse ambiente que é muito legal. Os meus maiores amigos, meus grandes amigos, todos são ligados ao esporte. Então e aprendi muita coisa na vida que serve na minha vida pessoal, familiar e profissional, que eu trago do esporte. Então assim, é uma escola. Então você imagina na hora da despedida, entendeu? A gente se despede
é muito difícil, é muito complicado mesmo, assim, você saber que no dia seguinte você não vai ter mais aquela rotina, você não vai estar mais ali correndo, preparando fisicamente, a adrenalina do jogo, o antes do jogo, pós-jogo, né? Isso é muito legal. Mas nós precisamos renovar. Na vida, em todos os segmentos, precisa chegar a hora de que outros precisam ocupar esse espaço. E a nossa participação e a participação dessa turma mais antiga no quadro é exatamente dar segurança, dar o suporte para os que estão chegando. Nós estamos com um grupo jovem, muito bom chegando, preciso dessa experiência, até desse entendimento de vocês, que formatam a opinião com relação a esse que está chegando agora, né? Porque vão cometer falhas, mas vão estar trabalhando muito duro para que a gente possa, num curto espaço de tempo, a gente ter árbitros voltando a apitar Campeonato Brasileiro no meio de semana, no domingo, a gente ligar a TV e ver os nossos árbitros apitando grandes jogos, como já foi no passado. Então é isso que a gente precisa. A gente está na transição, vamos começar a trabalhar agora. Nós tivemos a oportunidade de fazer, pela primeira vez, uma final de um campeonato masculino sub-17 totalmente com um quinteto feminino, acho que foi muito legal. Isso já demonstra a força das nossas árbitras, né? Estão trabalhando, estão no profissional, então, assim, vão atuar, então não se espantem na hora que elas entrarem em campo também, então tudo isso. Ocupar esse espaço, eu acho muito legal, muito democrático, eu acho fantástico, cada vez mais, assim, mulheres comentando, mulheres apitando, mulheres jogando, assim, isso é fantástico para a democratização do esporte, né? Para o respeito, se impõe respeito, impõe equidade, impõe tudo ali naquele momento, porque isso é legal também. E talvez esse seja o maior legado que o presidente Ricardo Pou queira deixar nesse início de gestão, essa força que o futebol tem para poder inserir na sociedade um novo comportamento. Eu acho que isso vai ser legal também. Tem alguma pergunta para fazer pro Del? Eu acho que do Del a gente pode tocar logo no exatamente. Del, tem alguns anos a imprensa, principalmente a nacional, eu não falo nem por nós aqui do estado do Pará, tem botado em xeque o campeonato estadual em si, na temporada do futebol brasileiro. Tem gente que fala que é sem graça, eu particularmente acho muito legal porque a gente consegue ver os clássicos regionais, que para molecada, para quem é mais novo, já não tem mais tanto aquela paixão pelo futebol nacional já, né? O menino já nasce torcendo, sei lá, se não torce pro Lakers no basquete, tá torcendo pro Manchester City, pro Barcelona, pro Real Madrid. E aí aqui no nosso Parazão, a gente pode acontecer de termos apenas um repar, né? Se um dos dois não classificar, pode ser que haja apenas um repar nesse Parazão, que é o ponto alto do nosso campeonato, isso a gente não pode negar. Acho muito bacana os duelos de clubes do interior, por exemplo, como vai ter os clássicos do Bragantino, interior, e Caeté. Eu acho bem legal, é bem interessante. Outros clubes que são mais novos, que estão surgindo também como potências no interior, o Tapajós, o Independente já foi campeão paraense, o Cametá tá voltando, já foi campeão paraense também. Mas, e o Repá estava marcado para a 6ª rodada de cara, e depois foi para a 8ª. Tem toda aquela questão da inauguração do Mangueirão e tal, mas será que uma fase de grupos com mais clássicos repás não seria mais interessante para o torcedor? Cara, a tua pergunta é muito pertinente. A federação debateu muito com os clubes esse ano, porque como tu sabe muito bem, a cada 2 anos se você vai fazer o formato de disputa e o regulamento de 23, vai ter que ser o mesmo em 24, a não ser modificar aquelas matérias vencidas, né? Que se mudou uma lei, alguma coisa a gente tem que organizar, ponto. Mas no geral tem que se manter. Então esse formato ele já vinha de 21 e 22. E nós tivemos muitas conversas, 2 grandes reuniões. Antes do Congresso Técnico do dia 14 de novembro, nós fizemos, pelo menos, se me falha a memória, uns 20 dias antes, fizemos uma reunião para discutir só formato de disputa, sem discutir as outras matérias. Outras matérias deixamos para o dia 14 de novembro, que foi quando finalizamos o Congresso Técnico. Fizemos uma reunião longa, só de formato de disputa. E claro, fizemos uma avaliação dos últimos 2 eventos, das últimas 2 competições, que usou o mesmo formato de disputa. E a gente, para poder propor isso aos clubes, nós avaliamos vários cenários. Primeiro, de 3 anos para cá, foi se diminuindo também a quantidade de datas para os estaduais, né? Nós tivemos o advento da pandemia, onde tivemos ali
2 anos em um, né? 2 anos em um, sem férias, o campeonato. Enfim, negócio louco para todo mundo. Enfim, que não precisa ninguém falar de quanto esse negócio foi louco. E tivemos o achatamento dos estaduais. Hoje, a CBF, ela disponibiliza, vamos colocar, ela indica que a gente se faça os estaduais em 16 datas. E aí, nós, ao avaliar todas essas construções, né, as últimas competições, nós enviamos um questionário para os clubes em setembro, para os 10 clubes que já estavam garantidos. O que você achou do formato de disputa? O que você mudaria? E os 10 gostaram do formato, gostam do formato de disputa. Por quê? Primeiro, é um formato de disputa que te possibilita chegar na última rodada com 6 partidas, cada um valendo um negócio diferente. Que possibilita o cara tá fugindo do rebaixamento, ao mesmo tempo ele pode se classificar. Quem está já classificado está ali brigando por um empate, por um gol, para poder ficar melhor classificado e ter a vantagem do jogo de volta na sua casa. E isso gerou uma expectativa, um interesse. Aí você leva em consideração a audiência da competição. Hoje, a empresa que detém os direitos de transmissão da competição, que é a TV Cultura do Pará, quando ela compara jogos do Paraense, de Remy e Paysandu, pode estar o Flamengo no mesmo horário, é 5 vezes mais, é só pegar as pesquisas. Não sou eu que estou dizendo isso de maneira aqui, o fanatismo, sabe aquela coisa? Não. Literalmente é comparar números que estão do Ibope, número de institutos aí oficiais e tal, que compara. Então, aquela última rodada, hoje, para a gente, as 12 equipes, tu deixa a competição extremamente competitiva nesse formato. Mais um dado. Quando a gente se fazia as competições por grupo, o que acontecia normalmente? Em 90, vamos colocar, não vou... Na maioria da competição, Remy e Paysandu descolava pelo tamanho do investimento, naturalmente, descolava. Quando você chegava nas 2 últimas rodadas, você tinha ali um grupo já não queria mais saber da competição, já dispensava jogador, já mandava a gente embora, o time já ia jogar porque ele quer evitar custos, folha, gasto logístico, e aí você deixava a competição nas 2 últimas rodadas esvaziada. Porque aquele que não cai, aquele que não classificava, o que ele fazia? E uma competição de grupos, quando você vai colocar o número de jogos, você vai dar uma quantidade de jogos que vai fazer com que você classifique menos equipes, porque você vai fazer normalmente formato ida e volta, aí você vai quase ocupar todas as datas da competição. Aí o que tu faz? Tu classifica 2 de cada grupo e faz a semifinal. Aí dá esse dito fenômeno de esvaziar o campeonato, porque só 2 passam, aí fica... Quem não tá brigando ali, que fica ali umas 6, 7 equipes na competição, faz o quê? Dispensa jogador, chegando na última rodada, o interesse da competição vem lá para baixo. Entendeu? Então, assim, e quando a gente, de novo, fez o questionário, trouxemos para a reunião, os clubes falaram, pô, a gente gosta desse formato. O que a gente não gosta? Qual foi o que não ficou legal? Os clubes, poxa, no ano de 2022, acho que a gente tem que mudar. Como é que era a classificação da competição? 3 grupos, A, B e C, né? Classificava os 2 melhores de cada grupo e os 2 melhores terceiros lugares, né? E aí aconteceu, depende do sorteio do grupo, um grupo ficava mais pesado do que o outro, falando em termos de formação de grupo de futebol. Sim. E aí você tinha alguém que classificou com uma pontuação menor inferior que ao outro. Só que não aconteceu isso em 21, aconteceu em 22. Então o que a gente fez? Propôs para os grupos. Então bora então mudar o formato de classificação. Vamos classificar os outros melhores, ou seja, a classificação agora é geral, do 1º ao 8º e classifica, o 9º e o 10º não vai para lugar nenhum, fica só esperando a competição de 24, e os 2 últimos vão cair, são rebaixados. Então, do ponto de vista do interesse da competição, ainda mais com o advento de levar o Repá para a última rodada, vai ser vocês vão ter que triplicar a equipe de vocês para poder cobrir todos os jogos. Né? Porque tu vai ter 6 jogos. É verdade. E todos os jogos, pode anotar. E pode me trazer aqui. Todos os jogos vão valer alguma coisa.
um vai estar brigando. O cara, ano passado, foi louco. Eu estava no meu escritório, Fernando. Aí coloquei aqui uma televisão, uma rádio e o outro computador no portal, né? Por causa que tava, o portal Sim. a TV estava transmitindo aqui, eu estava aqui. O computador. Saiu um gol lá em Paragominas. Saiu o gol... Verdade. Cara, o negócio foi louco. Eu tava nessa última rodada aí. Irmão, caía gol, eu fazia toda hora, os caras fazendo tabela onda no grupo da Clep. Confirma. É fulano que cai, fulano que... Calma. Fulano fez gol. Aí eu mexia no Excel, caía tudo, entendeu? Caiu. Tanto é que teve gols que não faltam 3 minutos, alguma coisa assim, caiu, mudou tudo. Foi uma confusão pra saber quem tinha classificado, assim, e a gente ficava perdido. Assim, é normal. Mas aí não fica também aquela história do torcedor, por exemplo, somente pra quem torce de Remo Paysandu. A gente sabia que ia ser na 6ª rodada, mudou pra 8ª, porque teve a questão do anúncio do governador, que vai ser 19 de março. E mesmo assim já tem gente que fica questionando, né? Inclusive a gente foi questionado, mas só vai ter um repar, e vai demorar tudo isso, mas a gente sabe que tem também uma questão de logística, tem uma questão de que a gente vai ter num repar, provavelmente, a reinauguração do Mangueirão. Isso quem garantiu foi o governador, claro. Vocês ainda esperam que realmente seja mantido, né? Assim, eu acho que eu e Fernando podemos falar disso porque a gente milita no futebol, até quero que ele possa colaborar. A gente tem muitos, às vezes a gente esquece, né, de alguns elementos, né, Fernando? Tem muitos elementos que, como eu disse, ou quem acompanha muito futebol, não o futebol só das notícias do gol, das contratações, de quem, enfim, do jogo em si, mas quem acompanha muito futebol de bastidores, daquilo que envolve hoje o campo, daquilo que é necessário para se fazer o jogo, né? Não só a imprensa, mas existem muitos torcedores que fazem isso, que é muito bacana, né? Porque às vezes tu vai ler algumas coisas, tem umas ideias ali geniais, e que a gente está no alto da pressão, às vezes, porra, o cara pensou, porque tá ali com a cabeça mais fresca, e teve um insight, tem, porra, um cara, enfim. Eu adoro olhar, porque a gente sempre tem algumas coisas, porra, isso aqui de fato faz sentido, entendeu? Mas tem algumas coisas que a gente, para organizar a competição, que eu sempre falo, existe hoje um cenário e um volume de coisas em cima da mesa para se fazer a competição acontecer. Falamos do primeiro, que é os estádios. Falamos, e já deu um pouco aí do tamanho da situação. Aí temos, Fernando aqui do meu lado pode falar melhor, as escalas das arbitragens, ele vai ter que medir uma série de fatores para cada rodada fazer uma decisão que ele tem em mãos. Aí a federação tem um nicho de apoio que nós precisamos trabalhar junto para que os jogos aconteçam. Jogos não acontecem sem a presença da Polícia Militar. Jogos não acontecem sem a presença de ambulância, médico e etc. Pô, Del, mas é simples. Talvez seja simples conseguir em Belém. Mas faz um retrato do nosso Brasil no que diz respeito. Não me entendam mal. É realidade. É realidade. Nós temos uma realidade. Então nós temos que ter muito cuidado, às vezes, em marcar jogos em alguns horários, porque a gente precisa do atendimento. Eu só posso dar aquele jogo, o árbitro aqui, que é comandado pelo Fernando, só vai dar o jogo se a polícia estiver ali, a ambulância estiver ali. E para que a gente marque, às vezes, alguns horários, pô, por que marcou esse horário? Porque é o horário que a gente consegue dispor desse recurso. Esse é o horário que, quando a gente entra em contato, a gente manda os ofícios, porra, com nossos parceiros, que é a Secretaria de Saúde, que são os municípios, que é a Secretaria de Segurança, né? Poxa, assim, o batalhão de eventos, que são sensacionais com gente. Fala, poxa, Del, temos carnaval. Tem isso também, né? Pô, mas por que... vai parar, né? Exemplo, por que não tem jogo no carnaval? Por quê? Não tem como, não tem gente pra tudo isso, né? A polícia ela precisa dar atenção para o deslocamento da população, que se vai para os balneários, etc., que vai para Salinas, vai para Mosqueiro, para onde Vigia, Cametá, enfim, aonde tem carnaval. Teve um jogo do Paysandu na Série C do ano passado que teve que mudar de horário, mudar Foi de pra dia segunda-feira. contra o ABC, porque ia ter uma maratona que ia passar na frente do estádio, enfim, então são várias coisas, né? São várias, assim, além de tudo isso, nós temos os patrocinadores da competição. Essa competição não anda sem os nossos patrocinadores. Há o interesse da televisão, de quem paga pelos seus direitos, em transmitir os jogos e encaixar de acordo com a sua grade. Vocês trabalham para um veículo de comunicação
né? Que com certeza, dentro do horário de vocês, existe já todo o planejamento, qual é o horário onde vocês têm as melhores audiências, os níveis, etc. Então, aquele programa para poder se vincular ali, a audiência é melhor, é X, o programa de tal horário é Y, não é isso? Então, é assim que funciona o futebol. Então, a gente tem que também ter o interesse de quem patrocina a competição. A gente tem o interesse também em quem tem o name right da competição e paga para as propriedades, que é um patrocínio extremamente valioso para a competição do futebol paraense, por tudo que representa o futebol paraense, em fazer a competição acontecer numa maior quantidade de lugares dentro da lei. Porque essa marca ela precisa chegar, esse banco, o Banco do Estado do Pará precisa fazer negócios. O Banco do Estado do Pará vive de negócios. Ele precisa que aumente a quantidade de correntistas, ele precisa que aumente a quantidade de torcedores que comprem aquele produto, que façam conta, que façam cartão de crédito, enfim, eu não vou ver. Enfim, então ele precisa que a gente organize a competição dentro desses fatores. Aí tem o fator da tabela, tem o fator técnico da competição, os clubes que participam das competições nacionais, tem os clubes que participam, que tem as competições da base que envolvem. A gente não pode concentrar uma quantidade de competições da base ou do feminino junto com o paraense, porque a gente vai ter problema com essa logística de segurança, saúde, estádio, atenção, entendeu? Então, assim, são muitas outras coisas que quando a gente vai, desculpa o termo, montar esse circo do ponto de vista, não do ponto de vista de muitos detalhes, a gente precisa levar em consideração, a gente precisa escutar. Eu não posso simplesmente falar assim, olha, o jogo é tal dia aí. Por isso que tem as mudanças. Porra, por que teve a mudança X do horário? Porque a gente foi comunicado. Os estádios são municipais. Os prefeitos, a prefeitura tem as suas programações municipais. Sim. A Secretaria de Educação lá vai fazer uma atividade para 1.000 crianças que vêm das ilhas, das zonas rurais lá, 2 meses mobilizando, envolvendo merenda, escola, ônibus e... Como organizar, né? E aí? Eu vou falar, não faz atividade, não traz... Porque tem jogo. Porque tem jogo. Não posso ser duro esse ponto. Eu tenho que fazer as coisas acontecerem dentro do... Aí eu converso com o clube. Aí o clube fala, poxa, não, mas eu não quero mudar, porque o treinador já organizou o planejamento de treino dele, aí já é um convencimento. Mas ele entende. Aí tem que conversar com a televisão, porque também tem a grade da televisão, os jogos que ela coloca na cadeira nacional, os jogos que dá mais audiência pela tarde, domingo. A logística de transmissão, segmento espacial, tá lá em Marabá, vem fazer um jogo, sim. Aí o outro joga fora lá bem complicado. Aí vem de Marabá, Belém não, porque tem fibra, aí tem que vir a Castanhal. Aí tem 2 segmentos espaciais. Equipe, técnica, ou seja, assim... Então, uma coisa vai puxando a outra. Detalhes que você tem que ir encaixando para fazer acontecer. Então, assim, porra, do cacete. Aí voltando lá ao início da pergunta lá, né? Por que vamos ter? Porque a gente tem que levar em consideração a opinião dos filiados, primeiro, quem participa da competição. São 12 filiados, 12 votam, ou 12 hoje, né, presentes são ativos, dizem não, isso é bom para mim, etc. A gente conversa. Remy e Paysandu, como estão também? Pô, tá legal, estamos na mesma divisão, então vamos ter o repar da Série C garantido. Então, mais uma situação. Então, eles sabem. Então, é conversado com a televisão. Ou seja, a gente não simplesmente diz, vai ter que ser dessa forma. Porque se a gente fez dessa forma, a competição não acontece. Fazer jogo 15h30 da tarde, a gente não gostaria que todos os estádios tivessem iluminação, né, Fernando? Perfeito. Seria o mundo ideal, né? Era o mundo ideal. Os fatores logísticos são bem mais complexos do que propriamente formatar a tabela, né? Sim. Entendeu? Então, assim, existe uma série de fatores que eu aproveito para falar com o telespectador, com o ouvinte, com quem interage com o grupo nas redes sociais, falar, gente, a quantidade de situações que precisam ser ajustadas são muito grandes. E, obviamente, né, eu vou repetir uma coisa que eu repito na federação, que já vai virar meme. Existe um mundo ideal e um mundo real. Entendeu? E o mundo real é isso que a gente está conseguindo colocar. A gente queria, né, todos os portões abertos, com todos os estádios, mas a gente não vai sobrepor a lei. Ninguém aqui é maluco de falar.
Tem jogo lá. Acontece o problema. Quem é que vai arcar com esse problema? Não, ninguém vai fazer dessa forma. Então o torcedor vai ter que segurar quem tá esperando, porque eu acho que vai ser o retorno, né? Tem muito tempo que não tem repá, porque começou a reforma no Mangueirão. E aí foi com as duas torcidas, é o retorno, né? E nada melhor do que na última rodada, né? Estão todos ansiosos né? por esse momento. E aí o torcedor vai ter que aguentar até lá, até a última rodada. O torcedor vai querer... vai querer fazer frente ao seu rival na hora do canto, né? O torcedor vai querer que tenha uma abertura com direito a fruto sensual. Fruto sensual, é um show bacana, né? Nesse dia. E aí vai querer também, claro, ver o estádio, a reforma, ver como que ficou mais moderno, cabe mais gente, vai ter mais segurança, mais conforto. Enfim, são todos os detalhes pro torcedor que quer ir ver o novo Mangueirão também. E nós temos um campeonato, muito legal, muito bonito, assim. Tem toda essa dificuldade logística, as dimensões, né, os deslocamentos. Mas quando você para avaliar que você vai apitar um jogo em Tucuruí, tá cheio, você viu agora a Cametá lotado, né? Aí você vai no Zinho, tá lotado lá, jogo do Águia. Então, assim, o torcedor, ele ama, na realidade, nós paraenses, nós amamos futebol, isso é inquestionável. Verdade. Nós temos uma paixão louca e chama atenção fora do estado, assim, essa questão de quanto nós somos apaixonados e lógico, a gente quer ver as nossas equipes em outras divisões, outras séries. Isso que o Del está colocando aqui faz parte até de uma mudança de cultura também, de gestão, de responsabilidade, de envolvimento. Não adianta só boa vontade, tem que ter o engajamento, tem que ter o conhecimento, você tem que passar de etapas para que você possa colocar teu clube, conscientizar, entender o que significa ele para aquela tua região, a marca. Tudo isso é legal, então a gente está evoluindo. Eu vejo que a década de 80 caía o muro, colocava-se o policiamento ali e segue o jogo. Hoje é impensável a gente ver uma situação dessa. Hoje, esses cuidados que o Del colocou aqui, tem todos os laudos de segurança, de policiamento, bombeiro, engenharia, né? Então você vê o quanto evoluiu. Pensando em quem? No torcedor, como um cliente, na realidade, né? Nós queremos esse cara como um fã. É um fã do esporte, é alguém que merece ser bem tratado, tem um local legal. Nós precisamos ter, exigindo que os clubes, tenham os banheiros, masculino e feminino, precisamos ter todos tudo de acordo para que esse torcedor, esse fã, ele possa chegar lá e ser bem atendido, ser bem recebido e poder ser brindado com um produto de qualidade que é o futebol. Então a gente busca, na realidade, isso. Acho que esse é o nosso maior desafio desse momento em diante, é fazer com que todos percebam que o portão fechado não significa dizer incompetência de alguém, mas é um processo que é necessário para que todos tenham segurança e também para que os responsáveis possam entender que aquela ação tem que ser tomada o mais rápido possível para que ele possa receber o público dele. Exatamente. Vou encerrando, já que o Fuji já me mandou 2 mensagens. Pra gente encerrar, já extrapolamos o tempo. Mas só passando aqui a primeira rodada pro torcedor pro torcedor ficar ligado. São Francisco e Caeté, Itupiranga e Tuna, Paysandu e Bragantino, Remo, Independente, Tapajós e Cametá, Castanhal e Águia. Lembrando, o primeiro jogo, Remo e Independente no Baenão, sábado agora, dia 21, às 5 horas da tarde. Lembrando que no portal Roma News você confere o tempo real, lance a lance, todas as partidas de Remo e Paysandu, e também os torcedores dos outros times, claro, não vão ficar sem saber dos seus times, né? Dos resultados, dos bastidores, tudo lá na nossa editoria de esporte. Começa nesse próximo final de semana. Queria agradecer aqui ao Del, ao Fernando, muito obrigado pela participação de vocês dois. A assessoria de comunicação da FPF, que quebrou esse galho pra gente, também disponibilizou os 2 participantes aqui de hoje. Muito obrigado, rapaziada. Eu que agradeço o convite. Desculpa, né, Fernando? Fernando, a gente tinha uma lista para fazer 10 perguntas, eram 2 para cada. Puta. Próxima vez, Fernando. O cara vem falar de manual aqui, Fernando. Vou falar ali para minha assessora, Débora, por gentileza, me traga sozinho, não me traga mais com o Del. Valeu, muito obrigado. Gente, obrigado aí pelo convite, é sempre legal, esclarecedor a gente poder ter esse bate-bola, né, que o nosso torcedor, o ouvinte, ele possa entender como funciona a estrutura da federação e a gente pode ter certeza que a gente trabalha muito, a gente tem trabalhado muito todos na federação, a equipe do Del, que é grande, super competente, tá? Para que a gente possa entregar o melhor para todo mundo.
Tá certo. Andréia, valeu também. Muito obrigado por mais uma participação no Podzão. Bom, é pra gente começar com o pé direito, né? Exato. E agora, fiquem ligados no portal Roma News, porque vem muita coisa boa por aí de esporte esse ano. Toda semana, pós-rodada, estaremos debatendo aqui o que aconteceu no Parazão. Vamos ver, né? Será que Remo e Paysandu vão conseguir vencer? Eu quero ver como é que vai ser. Como é que vai terminar essa primeira... Eu quero ver o desempenho dos gringos. Como vai ficar a tabela. Quando a gente for gravar o Podzão, a gente vai mostrar aqui a tabela, como é que tá após essa primeira rodada, né? Semana que vem. Vamos lá. Então é isso, semana que vem, galera. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Lembrando, pessoal da FPF, os microfones estão abertos sempre que quiserem, só mandar uma mensagem. Pede pra Débora entrar em contato com a gente, que a gente também já faz esse meio de campo, beleza? A gente volta na semana que vem, pós-rodada, segunda-feira, falando tudo o que aconteceu nesse primeiro final de semana de Campeonato Paraense. Não esquece de ficar ligado no RomaCast para ouvir os nossos outros podcasts, também no portal Roma News, na nossa editoria de esporte e todas as outras editorias, obviamente. Tem uma série muito legal que o Cris fez sobre as praças de Belém, pro aniversário de Belém que rolou na semana passada, 407 anos. Fica lá ligado, romanews.com.br, youtube.com/romanews, e semana que vem a gente está de volta. Um grande abraço e valeu!